Fala, nação rubro-negra, eu sou Fabrício Lopes aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Senta o dedo nesse like, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, inscrito com sininho ativo, é inscrito VIP porque não perde nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. Pessoal, eu já começo esse vídeo pedindo desculpa para vocês por conta da minha voz. A voz não tá legal, a voz tá ruim, mas isso é de tanto torcer pro Mengão queridão ontem. Não tem como a gente chegar no ponto que nós chegamos no Campeonato Brasileiro e a gente não torcer, a gente não vibrar. Eu sei que eu trabalho com a minha voz e que eu deveria ter mais cuidado com ela, mas o Mengão vem à frente de tudo, vem acima disso tudo. Na hora do jogo, na hora da emoção, torcer não dá. Não consigo torcer calado, não consigo torcer quietinho. É assim que eu sou. Eu peço perdão a vocês pelo estado da minha voz agora, mas vamos lá, galera. O Internacional de Porto Alegre tá uma choradeira do caramba por conta do jogo de ontem. Como se o jogo de ontem, como se a expulsão do Rodinei fosse a coisa mais fundamental do mundo no jogo. Não foi. É claro que é sempre muito difícil jogar com -1, mas o lance de expulsão do Rodinei, para mim, ele foi muito imprudente. E por tudo que eu aprendi, até com a própria Nadine Bastos, sobre entradas temerárias com excesso de força, aquilo que o Rodinei fez estava errado. Era passível de cartão vermelho, sim. Podia ter dado amarelo também? Podia, mas o vermelho também não ficou de mau tamanho, não. Ele tira o pé todinho da grama e entra com o pé todinho em cima do Felipe Luiz, que podia ter ficado muitos jogos sem jogar com uma lesão grave. Podia ter encerrado a carreira do Felipe Luiz, inclusive. O Felipe deu muita sorte. Então tá um mimimi danado nas redes sociais e eu até compreendo. O Internacional tá indo pro terceiro vice-campeonato brasileiro pro Flamengo. O Inter foi vice do Flamengo em 1987. Muita gente não se lembra, mas a final da Copa União foi Flamengo e Inter. E o Flamengo venceu o Internacional. Em 2009, o Inter perdeu para o Flamengo o Campeonato Brasileiro por 1 ponto. Agora, sinceramente, eu acho que o Inter deveria abrir uma produtora de filmes, porque todo o campeonato brasileiro os caras querem montar um DVD, querem fazer um DVD para poder mostrar na CBF que foi injustiçado. Na verdade, eu acho que eles montam esses DVDs e levam para a torcida. Mas será que eles não gostariam de montar um DVD do jogo contra o Bragantino, por exemplo? Ou do pênalti no Grenal? Acho que eles deveriam incluir isso no DVD deles também. Mas enfim, eu vou falar do Inter, só mais um ponto. E depois eu vou explicar para vocês por que eu acho que a gente não deve mais se preocupar com o Inter, com o torcedor lá, o balde de aço. Por que a gente não deveria mais se preocupar com isso? Esse torcedor que pagou 1 milhão pro Rodinei jogar, e aliás eu previ que o Rodinei seria expulso, esse cara agora, ele disse que vai injetar dinheiro no São Paulo pro São Paulo ganhar do Flamengo. A gente trata muito o lance da mala preta, na minha época era mala preta, depois para ficar mais gourmetizado, fizeram o nome de mala branca. A gente leva isso muito na boa, muito na tranquilidade, mas isso é crime. Isso não pode, isso no meio do futebol, isso é verdadeiramente crime. E o Rodrigo Dunche de Abranches, que é o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, vai apresentar uma notícia crime contra esse cidadão no Ministério Público ainda hoje. Não se pode injetar dinheiro de espécie nenhuma, de maneira nenhuma, num clube de futebol ao qual você não tem laço, ainda mais tendo dado declaração pública que esse dinheiro é para vencer o Mengão queridão ou qualquer outro clube que seja. Não pode, isso é crime. Você está burlando a lei desportiva, está tirando a isonomia do jogo. Se por um lado o Internacional de Porto Alegre está tão preocupado com a gente, eu acho que a gente não deveria se preocupar com o Internacional. Quando eu digo a gente, eu digo eu, vocês, torcedores rubro-negros, nós não deveríamos nos preocupar mais com o Inter. O Inter foi importante na nossa vida
até ontem, no jogo contra o Flamengo lá no Maraca. Agora acabou, o Inter passou, tá para trás. Nós temos que nos preocupar única e exclusivamente com o São Paulo, que é o nosso último adversário, que é um adversário dificílimo de ser batido, que o Flamengo tem um montão de tabu, que sempre foi uma pedra no sapato do Mengão queridão. É contra o São Paulo que a gente tem que ficar pensando, até porque o Corinthians, o técnico do Corinthians, o Mancini, disse que vai começar uma reformulação no elenco hoje e que para o último jogo do Campeonato Brasileiro ele quer colocar em campo até 8 jogadores da base. Ou seja, o time do Corinthians vai jogar totalmente desfigurado, com a molecada contra o Internacional. Então nós não temos que ficar preocupados com o jogo do Inter lá, porque o Inter deve ter até facilidade para ganhar do Corinthians. Se bem que quando a molecada sobe da base, dependendo da qualidade da molecada, pode ser mais difícil de ganhar da base do que dos profissionais. O profissional tá com a vida feita, não corre tanto quanto o moleque. Haja visto o jogo Flamengo e Palmeiras, que o Flamengo arrebentou com o Palmeiras lá dentro, quase venceu o jogo com um time recheado de jogadores da base. Mas a gente não tem que se preocupar com o Inter mais. O grupo de jogadores se representa hoje no Ninho do Urubu para começar a fazer o regenerativo e começar os preparativos para os jogos que vão acontecer na quinta-feira. Por que esse campeonato termina na quinta e não na quarta-feira? Segunda-feira ainda tem jogo. Hoje ainda tem alguns jogos para acontecer. Para não prejudicar principalmente o São Paulo, que joga contra o Botafogo no Engenhão hoje, os jogos não podem ser todos na quarta-feira. Tem que dar tempo para o São Paulo, para o Palmeiras descansar direitinho, bonitinho, e depois eles entrarem em campo. Daí a gente dá aquela olhada para trás e vê que o Flamengo jogou uma partida com intervalo de menos de 50 horas. Mas o Brasileirão vai terminar numa quinta-feira à noite, porque São Paulo e Palmeiras precisam estar descansados para a última rodada. Daí vocês já veem como é que é a situação da CBF, né? Como que a CBF foi ruim para o Flamengo e trata diferente os clubes paulistas. Mas nós vamos encerrar na quinta-feira. O Diego pediu para ser substituído, reclamando de dores na posterior da coxa direita. O Gabigol pediu para ser substituído também, mas ele sentiu um mal-estar. E o outro jogador é o Rodrigo Caio, que saiu de campo sentindo dores no tornozelo. Nenhum desses jogadores deve ser problema para o Rogério Ceni escalar a equipe na quinta-feira. O Ilharão é a única dúvida no elenco que nós temos hoje. O Ilharão ontem, ele tomou um analgésico para poder anestesiar a área que está afetada no pé dele. Ele fez um teste no vestiário e ele só ficou no banco de reservas porque ele pediu para ficar, porque ele queria participar muito do jogo. Daí o Rogério cortou o goleiro Gabriel Batista e deixou o Ilharão no banco de reservas. Mas depois do teste feito no vestiário, todo mundo sabia que o Ilharão não iria para a partida, porque ele mesmo falou que não aguentaria. Há possibilidades, e agora nem são mais possibilidades remotas, há possibilidades grandes do Ilharão participar desse jogo contra o São Paulo. A cicatrização durante a semana vai ser muito mais forte do que foi de 2 dias para o jogo contra o Inter. Ele se lesionou na sexta, não dava para ir para o jogo no domingo. A cicatrização acontecendo, já vem acontecendo desde o dia que ele ficou internado no hospital, para até uma terça-feira, até amanhã, por exemplo, o Arão já poder treinar com um grupo, sentir que está bem, para poder estar à disposição, porque o Gustavo Henrique ontem falhou de novo. Aquele pênalti dele foi ridículo, mais uma falha do Gustavo Henrique. Depois ele dominou o jogo, mas naquele momento lá, ele foi ridículo. Agora, se ainda assim nós não pudermos contar com o Arão, eu acharia melhor contar com o Natan do que com o Gustavo Henrique. E vocês? Qual dupla de zaga vocês escalariam com a presença do Rodrigo Caio e a ausência do Ilharão? Coloca aqui. Agora, o meu recado. Vamos esquecer o Internacional de Porto Alegre. Deixa chorar, deixa esbravejar. O Balde de Aço é um torcedor pago para fazer isso. Então deixa ele falar à vontade. Parem, ignorem o Internacional e vamos focar no São Paulo.
Valeu? Pessoal, é sempre um prazer muito grande estar aqui no Resenha Rubro-Negra junto com vocês. Compartilhem o vídeo para que mais irmãos e irmãs rubro-negras possam se inscrever aqui no nosso canal. Você que é do Fla Nação VVP, dá uma conferida se você é inscrito aqui. Se não for, se inscreva. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.